Uma das coisas que nós precisamos compreender é que Deus não nos fez para sermos pessoas sozinhas. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Deus nos criou para ficarmos juntos do nosso irmão. Nós temos textos bíblicos que expressam essa vontade de Deus sobre a nossa vida. Lá em Gênesis 2,18 fala: não é bom que o homem esteja só. Em outras versões, sozinho. Dá no mesmo. Eclesiastes 4 fala que é melhor nós termos a companhia do que estarmos sozinhos. Não apenas estes textos, mas tantos outros textos bíblicos que falam acerca da nossa presença junto do nosso irmão, a convivência com as outras pessoas. Percebemos também que há muitas dificuldades nos relacionamentos interpessoais. E muitas dessas dificuldades, elas se dão pela educação que nós tivemos nos nossos lares. A forma pelo qual nós fomos criados, e isso traz para o relacionamento posterior como nós vamos nos comportar. Ou seja, aquilo que foi aprendido na nossa casa, temos a tendência de levarmos para os outros ambientes, de levarmos para outras pessoas, de nos comportarmos daquelas mesmas formas. Existem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de expressar carinho, de abraçar, de dizer que ama, porque provavelmente aquela criança, aquele jovem, aquele adulto não teve isso dentro do seu lar. Então ele não sabe depois como se expressar, como ser uma pessoa mais carinhosa. Existem pessoas que têm dificuldade de dividir espaço, pessoas muito individualistas, onde acha que todo o território é apenas dela. Existem também muitas pessoas ciumentas, pessoas que têm dificuldades de confiar em outras pessoas, pessoas que são agressivas demais, pessoas que são tímidas demais. Então existem muitas pessoas com dificuldades de relacionamento, porque elas não tiveram esse bom convívio dentro das suas próprias casas. Mas diga assim comigo: eu nasci de novo. E esse novo nascimento quebra com essa estrutura antiga pelo qual nós tínhamos. Quebra com essa velha educação que nós tínhamos. Nós não vamos mais ser iguais a mãinha, painho, voinha ou tataravôzinho. Porque agora nós temos o caráter de Cristo habitando dentro de nós. Quando nós desfrutarmos dessa comunhão, vamos ver milagres acontecendo na nossa vida. Vamos ver abundância, vamos ver multiplicação. Vamos ver a nossa vida romper, sair de um lugar de estagnação para um lugar de avanço. Por conta de uma compreensão sobre comunhão. Lá em 1 João 3:8, parte B, fala: mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. 9 fala que as pessoas que nasceu de Deus não faz mais do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois a nova vida nasceu dentro dela e a domina. Ela nasceu de Deus. Fala: nasci de Deus. Nós nascemos de Deus e agora nós temos a vida de Deus fluindo dentro da nossa própria vida. Então aqueles velhos jeitinhos, gostinhos, modos de viver não faz mais parte da natureza divina que há dentro de você. Não compete mais, não tem mais espaço. Esse novo nascimento nos possibilita vivermos saudavelmente com as pessoas. Quais pessoas? Da sua família, do seu trabalho, da faculdade, da célula. Aleluia! O nome disso é comunhão. Essa vida saudável dos membros se relacionando, damos o nome de comunhão. No grego ela aparece como koinonia. E no cristianismo nós conseguimos entender a sua significância, que é participação, companheirismo, tem em comum, comunicação. E é interessante que a igreja primitiva, a igreja de Atos, lá em Atos 2, 42 e 44, fala que todos eles estavam ali firmes nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos aqueles que estavam lá e crendo, eles estavam juntos e unidos e eles tinham tudo em comum. A igreja de Atos, descrita no próprio Atos 2, 42 e 44, fala que a igreja ela sabia se relacionar. A igreja ela não desfrutava apenas do partir do pão, aquele lanche maravilhoso que tem depois da sua célula.
Não apenas isso, mas eles estavam firmes nos ensinos, como você está aqui nessa noite, aprendendo. Eles também estavam firmes nas orações, eles estavam firmes crescendo. E tudo que eles tinham era dividido. Viviam ali em comum. A necessidade do meu irmão era suprida, porque eu entendia que se ele tivesse passando necessidade, eu também estava. Então eu não ia deixar um membro do corpo de Cristo passando e perecendo. Se eu tivesse para oferecer, eles ali liberavam. Olha só, a oração de Jesus lá em João 17, 21. Eu e você orando é assim: Pai, leva esse membro da minha célula. Não tem mais jeito, nós não conseguimos habitar no mesmo espaço, Senhor. Leva ele em nome de Jesus, amém. Olha a oração de Jesus, João 17, 21. Minha oração por todos eles é que eles sejam um, tal como eu e o Senhor somos um, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A oração de Jesus é uma oração de unidade, de junção. A nossa muitas vezes é de separação, condenação, de peso, de julgo. Nós precisamos mudar até a forma pelo qual nós estamos orando. Jesus tinha certo pelo qual ele veio. O que é que ele veio fazer? Ele veio tornar a verdade de ser dois em um. E aqui tem um propósito: para que o mundo creia que o Senhor me enviou. O mundo vai ver Cristo em nós quando nós estivermos mais unidos, estivermos vivendo a verdadeira comunhão. Então, o propósito da comunhão é testemunhar, comprovar e proclamar que realmente Jesus é o Filho amado de Deus. Quando nós estamos em comunhão, nós comprovamos para o mundo, nós testemunhamos para o mundo que Jesus é o Filho enviado de Deus. As discussões, discórdias já existem no nosso setor de trabalho, nas nossas famílias, na rua que nós moramos. Como é que nós vamos testemunhar Jesus vivo, puro, que sabe estar unido, se nós permanecermos ou vivermos assim iguais a eles? Não tem como testemunharmos que Jesus é aquele que consegue unir, juntar pessoas diferentes no mesmo espaço. E eu quero que você responda para mim com um sim ou com um não, ok? Uma brincadeira com vocês. Eu testemunho a minha conversão na comunhão. Pode ser melhor, viu, gente? Aqui é um teste, está todo mundo aí, ó, prestando atenção, participando comigo. Participe você também. Assumo meu lugar de membro no corpo de Cristo quando eu vivo em comunhão. Sim. Muito bem. Na comunhão eu fortaleço a unidade na minha comunidade. Todas as suas respostas foram? Sim. Então fale assim comigo: somos nós. Agora pode ser melhor. Somos nós que vamos testemunhar, proclamar, viver a unidade do corpo de Cristo. Testemunhar e viver dessa comunhão preciosa e maravilhosa. Sabe por quê? Sabemos, comprovadamente, que as igrejas enfrentam problemas internos. Por fora, você vê o belo e lindo Instagram, você vê fotos, povo adorando, chorando, pagando o lanche do irmão, uma maravilha, coisa linda de se ver. Mas dentro, quem está dentro é que sabe, né? Quem calça o sapato é que sabe se está apertado, não é assim? Dentro sabemos que todas as igrejas têm limitações, têm dificuldades. Problemas internos há em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer família. Não somos piores ou melhores se nós tivermos ou não tivermos. Que precisamos compreender que nós estamos no processo de mudança para a melhoria. E um dos principais problemas que as igrejas enfrentam é problemas de relacionamento. Estarmos juntos com outros irmãos é um agravante para muitas pessoas. É uma área de vulnerabilidade. Muitas pessoas não conseguem conviver com outras pessoas por muito tempo. Fofoca, briga, intriga, chateações, murmurações, muitas coisas acontecem. Quando a igreja souber conviver a verdadeira comunhão bíblica, boa parte dos nossos problemas serão encerrados. Quando a igreja souber se relacionar, quando a igreja souber sentar perto de um irmão que achou que olhou para ele com cara feia,
Quando você souber dividir, repartir aquilo que você tem de precioso, seu pão, sua veste, seus calçados, saber compreender a dificuldade do nosso próximo. Somos nós, somos a igreja de Jesus atuante na terra hoje. 1 Pedro 1:22 fala: amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ele não fala para nós amarmos a metade do nosso coração, nem algumas pessoas. Ele fala para que nós amemos, nos entreguemos para as pessoas de todo o nosso coração. Quando nós mantivermos a comunhão saudável na nossa comunidade, nas nossas células, Cristo vai ser visto em nós. Para nós mantermos a comunhão saudável na nossa comunidade, nas nossas células, nos nossos relacionamentos, nós precisamos, se você estiver anotando, ponto 1, ter o mesmo amor. Para manter uma comunhão saudável, nós precisamos ter o mesmo amor. 1 João 3,11 fala: porque a mensagem enviada a nós, desde o princípio, é que devemos amar uns aos outros. Passa texto, vem texto, a mensagem clara, principal, inicial é: amemos uns aos outros, amemos uns aos outros, amemos uns aos outros. Acho que até Cristo voltar, nós vamos ler, rever, ouvir novamente estas mensagens. A mensagem continua sendo válida: arrependei-vos. Se não há amor, arrependei-vos para que haja. E fico pensando como seria uma guerra da minha mão com os meus pés, se batendo. Como seria essa dificuldade de um membro do meu próprio corpo brigar com um membro do meu próprio corpo. Ah, mas acontece que isso não vai acontecer porque os membros andam em unidade. Mas a palavra fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Então precisamos também andar em unidade. Precisamos também manter a comunhão saudável. Precisamos manter a harmonia dos membros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Precisamos amar mais, em vez de brigar e lutar com o nosso irmão. Somos um. Fala comigo, somos um. Quanto mais você repete, mais aquela palavra vem para dentro de você e você vai interagindo com a palavra e vai ali se alimentando daquilo que você mesmo está falando. Por meio do amor e da comunhão, Cristo será conhecido. Cristo será revelado. O texto de João foi claro: para que o mundo saiba que Deus me enviou, para que possamos testemunhar a veracidade de quem eu sou por meio dos relacionamentos. Por causa do amor eu consigo perdoar. Por causa do amor eu consigo tolerar. Por causa do amor eu consigo amparar. O amor é o elo que une as partes. O amor é o elo que faz com que eu perdoe meu irmão. Engraçado que a palavra fala que Jesus nos perdoou. Se eu não perdoo, eu posso me colocar no lugar de superioridade a Deus. Deus perdoou, mas eu não perdoo. Espera aí, nós não somos semelhantes a Cristo? Nós não temos o Espírito Santo dentro de nós? Qual a dificuldade de perdoar? Às vezes fazemos coisas até mais difíceis: jejuar por 40 dias, subir monte, descer monte, acordar na vigília da madrugada. Perdoa teu irmão. Ah, não. Aí não. Aí está querendo demais. Quando nós amamos, nós temos facilidade de perdoar. A sociedade, ela já é muito egoísta e tem se preocupado apenas com seus próprios interesses. E amar acaba sendo uma raridade. É sério que alguém está amando, perdoando, aquela pessoa foi perdoada, aquela pessoa foi aceita? É uma raridade quando as pessoas demonstram amor. Quando as pessoas notarem o amor em nós, as pessoas serão atraídas para experimentar do poder de Deus. Você é a referência de Cristo na terra. Nós somos a referência. Uma igreja que ama é uma igreja avivada. É uma igreja que consegue viver princípios. A igreja que precisa perdoar, amar, respeitar, tolerar, suportar. Para nós mantermos uma comunhão saudável, nós precisamos também ter o mesmo pensamento. 1 Coríntios 1:10 fala: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Em algumas versões fala propósito. Precisamos estar completamente unidos nos pensamentos.
É um pouco estranho Paulo pedir para que os membros pensem de forma coletiva, de forma igualitária. Só que o que Paulo estava querendo informar para a gente? Nós somos sim pessoas diferentes, mas nós podemos ter os mesmos pensamentos, assim como ele nos ensinou. E que tipos de pensamento é esse? As nossas diferenças nos fazem pensar coisas diferentes. Por exemplo, uns querem dormir, outros querem jogar futebol, outros querem abrir grandes negócios, outros querem organizar a casa. Sobre esses assuntos que são terrenos, podemos sim pensar diferentes, ok? Quando Paulo está falando aqui que nós precisamos estar unidos num só pensamento, numa mesma intenção ou mesmo propósito, ele está falando que nós devemos ter a mesma opinião com assuntos referentes ao reino de Deus. Quando nós pensamos diferente acerca do reino de Deus, nós quebramos a comunhão. Nós quebramos a unidade. A igreja, ela prevalece unida no mesmo pensamento, quando os assuntos são reino de Deus, vida eterna, enchimento com o Espírito Santo, céu e inferno. Quando os assuntos são esses, a igreja não pode pensar de forma diferente. A igreja precisa pensar da mesma forma. Uns acreditam no inferno e outros não. Uns acreditam no céu e outros não. Uns acreditam na remissão do pecado e outros não. Acerca do reino, palavra, Bíblia, toda a comunidade precisa pensar a mesma coisa. Assim como Paulo nos orientou. Para nós mantermos também uma comunhão saudável, nós precisamos ter humildade. Filipenses 2:3 fala: não sejam egoístas, não vivam para causar boas impressões aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. A palavra de Deus, ela é muito interessante quando ela nos coloca em inferioridade ao nosso irmão. Aparentemente eu vou deixar agora que meu irmão seja melhor do que eu? E a resposta é sim. Trate-o como sendo superior que você. Não queira causar boas impressões, se mostrando uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta. Vivemos muito perigosamente quando nós entramos nesse jugo, nesse lugar. Nós quebramos a nossa comunhão quando nós nos tornamos ou somos pessoas arrogantes. Arrogância é o muro que nos separa da humildade. E esse muro precisa ser quebrado. Na nossa comunidade, na nossa célula, na nossa vida. Derruba hoje esse muro da arrogância, para que você possa ver a humildade do outro lado. A graça já foi liberada para todos nós. E a palavra fala que Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça, libera graça aos humildes. Se você quiser manter a comunhão, é preciso um coração humilde. O que o humilde faz? O humilde faz muitas coisas boas. O humilde, ele reconhece as suas fraquezas e limitações. E às vezes nós ficamos assim, ó, eu estou bem. Não precisa vir aqui em casa, não, está tudo certo. 2 dias, sei quem saiu do grupo. Mas ela disse que estava bem. Mas ele disse que estava bem, eu ia fazer a visita. Não, mas está tudo bem. Líder, fica tranquilo. Estou fazendo meu tempo a sós com Deus, está em dia, estou fazendo a leitura. Próximo final de semana, foto nos status, nos bares da vida, nas bebedices. Faltou o quê? Humildade, para reconhecer as necessidades, as limitações e as fraquezas. Uma pessoa humilde, ela consegue enxergar, ver virtude nas pessoas. Você canta muito bem, parabéns. Olha, o seu GL hoje, o seu grupo de lanche, o seu lanche hoje foi perfeito, parabéns pelo dom que você tem, pelo talento que você tem. Pessoas humildes, elas estão abertas às correções, às admoestações. Interessante ver quando a pessoa ela é arrogante, ela não aceita nenhuma correção. Ela acha que já é suficiente. No momento em que nós estamos sendo corrigidos, não é legal, não é bom. Reconheço isso. Mas depois, aquela repreensão, ela traz para a gente, gera na gente crescimento, melhorias. E a palavra fala também que nós só corrigimos aquele a quem nós amamos.
A palavra está falando com a gente. Está nos movendo por dentro. Está transformando nosso caráter. A humildade também, ela consegue enxergar e demonstrar gratidão por aqueles que acreditaram em você. Temos subido a cada dia novos degraus. Mas quem iniciou a caminhada com a gente? Quem nos acolheu? Quem nos convidou? Quem deu o primeiro livro? O primeiro CGC? Quem foi que disse, vamos lá no Gourmet, eu pago para você? Quem foram as primeiras pessoas que te incentivaram? O humilde, ele reconhece, ele tem gratidão no coração. E ele não vai chegar lá no patamar sem esquecer de que houveram pessoas que o ajudaram a crescer, que o ajudaram a avançar. Alguém que o ajudou a chegar neste lugar. Outra coisa também que o humilde faz, ele é muito sedento por aprender. O humilde, ele não fica lá, eu já sei fazer, sei tocar, sei cozinhar, sei pintar, sei lavar, não precisa me ensinar nada. Sei de todas as coisas sei, por isso sei e sei que sei. E você não precisa me ensinar nada. Então, ele não tem humildade para aprender nada. Já pode ir morar nos céus, né? Porque já que não tem nada para aprender na terra aqui com a gente, deixa só quem está aprendendo aqui na terra. Mas um coração humilde é um coração disponível para aprender. Então, se você quiser manter a comunhão saudável, é preciso ter humildade. Vamos rever aqui? Para nós termos uma comunhão saudável, é preciso ter o mesmo amor, o mesmo pensamento, ter humildade e agora ter respeito pelas diferenças. Romanos 14:4 fala, pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário. Fala comigo, cada um de nós é necessário para fazer o completo. Assim pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Isso aqui é a palavra descrita em Romanos 14:4. Agora eu quero que você olhe para o seu irmão do seu lado. Você está sentado perto de uma pessoa aí, especial, legal. Essa pessoa é diferente de você? Muito ou pouco? Essa pessoa é mais bonita do que você, não é? Olha aí a humildade, reconhecendo nosso irmão superior a nós mesmos, reconhecendo a beleza dessa pessoa. Nós somos diferentes. Agora, você talvez não tenha escolhido a cadeira que sentou, porque nós estamos nesse limite aí de inscrições, de pessoas do nosso templo. Mas, se você tivesse a oportunidade de sentar perto de uma pessoa que você não gosta, você sentaria? Ou você mudaria de lugar? Ah, não. Menina, tu não sabe quem estava do meu lado, depois eu saí na hora. Não, porque você não sabe o que ela fez comigo. Eu passei e ela olhou para o outro lado. Peraí, o que a palavra fala? Que todos nós somos necessários. Todos nós somos necessários, diferentes ou não. Mas nós somos necessários. Essa pessoa do seu lado é diferente em características, em atitudes, em emoções. Mas as nossas diferenças não podem romper a nossa comunhão. De forma alguma. De jeito algum. Em cada célula da nossa comunidade, há pelo menos uma pessoa difícil. Uma. Só uma. Algumas células, temos 2 pessoas difíceis. Algumas. Em outras células, nós temos 3 pessoas difíceis. Mas para manter o equilíbrio, 7 pessoas está bom, não é? 7 pessoas difíceis na nossa célula. Você que sorriu, é você o difícil? Geralmente nós não nos acusamos, né? Mas sempre tem alguém um pouco mais difícil na célula. Isso é comum. Ela é diferente de mim, mas ela é necessária. Ela tem dificuldades, mas ela é necessária. E às vezes nós ficamos lá no grupo paralelo, falando do nosso irmão, criticando a nossa irmã, mas porque também fulano é muito difícil. Pense numa pessoa difícil. Pense numa pessoa complicada, uma pessoa
gangorra, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Pense numa pessoa difícil de conviver. Mas antes de criticar aquela pessoa, você já pode imaginar que ela deve ter inseguranças? Aquela pessoa, ela pode ter traumas familiares? Aquela pessoa, ela pode ter uma baixa estima? Aquela pessoa difícil e complicada na sua célula, ela pode ter problemas sociais? E veja que interessante, ela está justamente na sua célula para o benefício dela e seu. Diz assim, manda mais. Oh, recebam mesmo, viu? Em nome de Jesus, recebam aí. Então, essa pessoa ela pode estar na sua célula para se beneficiar. Lógico, ela vai precisar se beneficiar com você, aprender com você, mas você também vai se beneficiar. Você vai ser mais esticado, você vai exercer o fruto do Espírito. As dificuldades dos nossos irmãos são oportunidades para o nosso desenvolvimento. O irmão complicado, o irmão mais difícil é a sua oportunidade. Agarre essa oportunidade para ajeitar aquela pessoa, para tratar bem aquela pessoa, para desenvolver o amor sobre aquela pessoa, para ensinar e constranger aquela pessoa o amor de Cristo. Então, a dificuldade do nosso irmão é a oportunidade para o nosso próprio desenvolvimento. Trate-a com respeito, ela é a diferença da sua diferença. Você também é diferente, meu irmão. E aquela pessoa também é. Só que a diferença dela é diferente da sua diferença, mas os dois são diferentes. Só que a gente fala assim, mas a minha diferença é tranquila de conviver. Eu convivo? Sim, benção. Mas você vai conviver agora com a diferença da outra pessoa, que é diferente da sua, mas ambos são diferentes. Aceitamos uns aos outros porque Cristo nos você não esqueceu, você já esqueceu. Você foi aceito por Cristo. Nós fomos aceitos por Cristo, nós precisamos aceitar os outros. Porque quando Jesus te aceitou, pense numa bênção que tu era. Eu era uma bênção também. Cocadinha de sal, como diz a história. Mas ele me aceitou, teve paciência comigo, me encorajou, me perdoou, me lapidou, está me lapidando. Ele nos aceitou, precisamos também aceitar uns aos outros. A sua permanência na célula se deu porque você foi aceito e respeitado. Volta à tua memória. Aquele primeiro dia que tu fosse para a célula, como tu era estranho lá. Tu não olhava para o lado. Tu ficava com a cabeça baixa. Tu não dava um riso. Você não dava um sorriso. Você ficava lá no seu mundo. Parecia que não tinha ninguém. Sei lá, uma coisa bem lunática, bem fantasiosa. Mas você foi aceito. E olha a bênção que você é hoje. Glória a Deus. Você agora é empoderado, você agora é alegre, você agora tem autoestima elevada. Você é top. Aceite as particularidades dos outros. Os que vão chegar agora. Vão sempre chegar pessoas novas, diferentes, difíceis, com limitações. E para estes que eu estou defendendo, e para estes que eu estou ajudando, tem um recado também. Ser aceito e respeitado não é um colchão e um lençol para que você entre no comodismo, mas sim uma sala de espera para a sua mudança. Enquanto você foi aceito, enquanto as pessoas estão te respeitando, não pega desse momento, coloca teu colchãozinho, se enrola no teu lençol e fica assim, ó, tá tudo bom, tá tudo favorável. Não, é uma oportunidade que você está tendo numa sala de espera para a sua mudança. Esse negócio de eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, não é música para crente. Isso aí é uma minissérie, uma novela em outro lugar. Mas aqui não. Nós somos diferentes, somos pessoas difíceis, mas nós estamos num processo de mudança. Nós estamos sendo transformados e lapidados pelo nosso Pai. Então, enquanto você espera, mude. Enquanto você está mudando, os outros vão te aceitando. Amém? Quando nós desfrutamos desses momentos para que a comunhão não seja quebrada, nós somos beneficiados.
Interessante, o reino de Deus é assim, a gente não perde. Enquanto eu vou praticando o benefício de viver a comunhão, eu vou recebendo. O que eu recebo quando eu mantenho uma comunhão saudável? Eu gero dentro de mim, eu gero sobre mim proteção. A comunhão da sua igreja, a comunhão da sua célula, gera em você, gera para você proteção. Porque sabemos que quando uma brasa está distante do braseiro, está distante da fogueira, ela vai se apagando e logo se esfria. Sabemos também que um soldado, se for para a guerra sozinho, perfeito momento ali para ser um alvo e morrer rapidamente. Porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos dessa cobertura, dessa proteção. Não ache que sozinho você vai conseguir. Não, eu me viro só. Fica tranquilo, líder. Eu só não vou. Já é a quinta semana que eu não vou. Que besteira. Faltar 5 vezes na célula, tranquilo. Está tudo favorável. Fica tranquilo, líder. Estou bem. Não ache que você está bem. Não ache que você consegue permanecer sozinho. Precisamos uns dos outros. Precisamos estar unidos, aquecidos, protegidos pelo olhar do outro. Sabia que o olhar do seu irmão protege você? Precisamos estar protegidos pela palavra que vai ser liberada pelo outro. Ficamos protegidos com a oração do outro. Então, não se isole. Se você tinha um problema de isolamento, qualquer coisa se trancava, qualquer coisa ficava 3 semanas sem falar no grupo da célula, qualquer coisa sai do grupo da célula, você está correndo um grande risco, um grande perigo. Nessa noite eu quero falar para você, não se isole. Você e todos nós precisamos uns dos outros para nos mantermos protegidos. Amém? Ninguém está te aperreando, como você diz, se a pessoa fica, fulano, fulana, você faltou a célula, peraí, faltei uma vez, mas é um bom ponto, um bom passo para você faltar a próxima semana também. E assim vai se habituando com aquilo, vai faltando a outra semana, daqui a pouco, frio, apagado, distante do rebanho. Ovelha distante do rebanho é um prato cheio para o predador. Não fique distante do seu rebanho. Fique perto das outras ovelhas, com bastante bé, mas fique lá. Não saia de perto do seu rebanho. Porque a comunhão também gera crescimento. Fala comigo, crescimento. Hebreus 10, 24 fala: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Quando nós estamos em comunhão, nós crescemos porque nós ficamos expostos. Ficamos expostos a quê? Às correções. Uau! Poxa, logo correção é. Quando nós estamos com outras pessoas, nós ficamos expostos a pessoa poder nos ajudar, nos corrigir. Não é assim que senta. Não é assim que fala. Menina, tu respondeu grossa. Apaga isso, pelo amor de Deus. Tira essa falta do status. Olha aí. O relacionamento faz com que a gente cresça. Então, nós somos protegidos, nós crescemos quando nós ficamos expostos nos relacionamentos. Para que as pessoas possam nos corrigir. É uma forma de amar. Com certeza aquela pessoa te ama. Também é uma forma de nós sermos encorajados a permanecer, a continuar, a perseverar, a não desistir. Nós crescemos quando nós nos comprometemos com Cristo e também com os nossos irmãos. Nós vamos ali crescendo naquela unidade, porque eu nunca vi, meu irmão, um membro crescer fora do corpo. Deveria ser bem estranho. Alguém nascer sem um braço, o braço vir depois na barriga e o corpo vai crescendo e o braço também vai crescendo individual, fora do corpo. Isso não acontece. Um membro para crescer precisa estar no corpo de Cristo. O membro não vai crescer fora desse corpo. Membro fora do corpo definha e morre ou atrofia. Não tem outro destino, outro caminho. Ou você vai ficar ali no corpo mais atrofiado ou vai morrer, definhando cada vez mais. A comunhão também gera para nós força. Romanos 15, 1 fala: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Já viu aquela frase que diz: a união faz a força? A união faz a força, viu? O povo unido vence mesmo e vence valendo.
Veja lá a construção da Torre de Babel. O povo estava lá unido, fazendo a torre para chegar lá no céu. E ali houve uma dificuldade na linguagem e eles pararam de fazer a torre. A união faz a força. Isso é comprovado e já é experimentado por muitas pessoas. Comprovadamente veem que o trabalho de dois é mais rápido do que o trabalho de uma pessoa. Na comunhão nós recebemos forças para continuar. Na comunhão nós recebemos ânimo. Somos motivados a ler mais. Quem aqui não experimentou de alguém falando para você depois que você aceitou Jesus? Agora você vai ler. Aí você, o que é isso? Nem conhecia o que era leitura. É tanto tempo que não pegava numa apostila, não lia nada, nem livro, nem notícia, nem jornal, nada. Aí a pessoa fala assim para você, calma, é pouca coisa. Você vai ler Membresia com Propósito. Você vai ler o Haja, pouca coisa. Você vai ler Uma Vida com Propósito. Você também vai ler Uma Igreja com Propósito. Sim, tem outro livro, Juntos Somos Melhores. Ah, também tem a Igreja Triunfante. Sim, tem as 5 linguagens do amor. Olha só, você só precisa ler esses livros. Você fica de queixo caído, mas aos poucos você vai ali se habituando novamente com a leitura. E você vê o quanto você cresce. O quanto você foi encorajado a ler, a não desistir, a perseverar. Quantas vezes você já foi encorajado para não perder a escola de discípulos? Quantas vezes você já foi encorajado para não faltar a célula? Quantas vezes você já foi encorajado para não faltar às celebrações? Mesmo que fosse à distância. Olha só, não te vi no chat. Comenta lá, estou aqui, célula tal. Participa com a gente. Você tem sido encorajado. Nós precisamos da comunhão dos irmãos para crescermos. A comunhão gera força para ampliar os nossos conhecimentos, para ampliar as nossas habilidades, para desenvolver metas. Quem nunca se descobriu um novo talento quando chegou à célula? E lá viu que era capaz de fazer um cachorro quente. Não sabia fazer. Quem nunca foi encorajado a organizar o espaço da célula? Desenvolveu uma nova habilidade. Se você talvez tenha chegado na célula e não sabia instrumento, lá foi encorajado para aprender um novo instrumento. E você ali foi esticado nas suas novas habilidades. E assim você está sendo gerado em forças para continuar crescendo. E eu quero terminar essa ministração falando para você da história de um porco-espinho. Você conhece esse animalzinho, né? O porco-espinho. Então nós vamos aprender com essa fofura. Não é fofinho ele? Você fala assim, ó, olha. Ah, o pessoal do doutorado foi mais fofinho. Quando eles viram a imagem, ficaram, é coisa linda. Vamos aprender com este animal? Vamos aprender com o porco-espinho? Preste atenção, durante o inverno, os animais, eles começaram a morrer por causa do frio. O frio era intenso e os animais começaram a congelar e morrer. Os porcos-espinhos, quando eles perceberam essa situação, eles tiveram uma ideia. Acendeu uma luz, gerou uma ideia no coração de alguém. Vamos formar um grupo. Você participa de um grupo? Vamos formar um grupo e desta forma nós ficaremos aquecidos e protegidos. Mas só que eles esqueceram de avaliar que os principais companheiros ofereciam calor, mas por causa dos espinhos, eles se feriam. Seus corpos feriam uns nos outros. Uma ideia brilhante, mas por conta de algumas dificuldades, aquela ideia inicialmente foi frustrada. O que aconteceu? Eles decidiram se separar, se afastar uns dos outros. Decidiram desistir. Qual o resultado? Eles começaram a morrer. Como os outros animais tinham morrido, estes começaram a morrer. Então, os sobreviventes... Aqui tem sobrevivente? Os sobreviventes precisaram tomar uma decisão. Ou eles aceitavam os espinhos uns dos outros, ou eles, em breve, morreriam, um a um. Um a um morreriam. E com sabedoria, eles decidiram voltar para o grupo e ali ficar,
aprenderam a conviver com as pequenas feridas que a proximidade causaria. Quanto mais próximo do seu irmão você estiver, maior a probabilidade de vocês terem atritos. Pois o mais importante era o calor que o iria preservar. O mais importante era o calor que iriam os manter vivos. É melhor ferido e perto do que morrer distante. Para finalizar, comunhão não é conviver com as pessoas perfeitas, mas é reconhecer nos outros as suas qualidades que complementam as nossas necessidades.